Olá pessoal, eu sou o professor Anderson e na aula de hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre o Canadá e o México. Lembrando que o Canadá e o México eles fazem parte da América do Norte, são dois países norte-americanos. Então olha só onde está localizado o Canadá e o México. Aqui no extremo norte da América nós temos o Canadá, esse país aqui que é o segundo maior país do mundo, com mais de 9 milhões de quilômetros quadrados. E aqui ao sul dos Estados Unidos nós temos o território do México, né? Temos a formação do México e são esses dois países que nós vamos estudar. O Canadá ele tem por característica ter pouca população em seu território, apenas 35 milhões de pessoas para um país que é o segundo maior do mundo. Enquanto que a população do México ela fica em 126 milhões, né? Uma população grande para um país que tem menos de 2 milhões de quilômetros quadrados de área. Então, são países diferentes. Enquanto que o México tem uma concentração maior de pessoas, o Canadá vai ter uma concentração de pessoas apenas nessa faixa aqui, ó, ao sul, ao longo da fronteira com os Estados Unidos da América. Nessas duas imagens aqui nós podemos ver algumas características culturais do México, né? Tem uma herança espanhola miscigenada com a cultura indígena, enquanto que o Canadá ele é um país formado por imigrantes, né? Várias pessoas de várias partes do mundo migram para o Canadá. O Canadá ainda é um país que até hoje ele está aberto à imigração. Então chegam lá muçulmanos, chegam europeus, chegam asiáticos, chegam latinos, pessoas que vão morar no Canadá e migram para lá por conta da organização, por conta de uma condição econômica melhor que o Canadá tem. Lembrando que o Canadá é um país super desenvolvido. Ele tem o 10º melhor IDH, o 10º melhor índice de desenvolvimento humano do nosso planeta. Então olha só a distribuição da população no Canadá. Quanto mais próximo do roxo, a gente tem mais pessoas, e quanto mais claro, mais próximo do branco, quer dizer que tem menos pessoas. Então, vocês podem ver aqui claramente que as partes roxas e amareladas estão na região sul do país, ou seja, próximo da fronteira com os Estados Unidos. E por que disso? Além dos Estados Unidos ser uma superpotência, né, que faz com que a linha de desenvolvimento esteja mais ou menos nessa região, essa parte aqui do extremo norte do Canadá é muito frio. Então, por isso dessa imagem aqui. Tem lugares aqui que permanece congelado o ano inteiro no extremo norte do Canadá, o que fica inviabilizado a ocupação plena humana. Existem algumas tribos indígenas, como os Inuits, que moram nessa região aqui, porém fica inviabilizado para construir mega cidades, como as cidades grandes que existem aqui no sul do Canadá. Então a população que se concentra nas regiões mais ao sul. Então o Canadá ele tem duas línguas oficiais, uma é a francesa e a outra é a inglesa. Por exemplo, na Grande Montreal, 65% das pessoas lá falam francês. Em Quebec, 79% falam francês e 9% inglês. Então, apesar de a língua inglesa ser a predominante no Canadá, tem essa província aqui, a província do Quebec, que a maioria das pessoas são descendentes de francês e usam o francês como sua língua principal. O restante do Canadá fala inglês. 58% da população canadense usa o inglês, enquanto que 22% fala o francês. O Canadá é um país multicultural e aí existem outras línguas, né, que são faladas em menor escala. O árabe, o espanhol, o italiano, né, são línguas que vêm em seguida com 1%, né, em torno de 1% da população falante. Olha o português aqui. O português é falado por 0,7% da população canadense, justamente por conta dessa imigração, porque essas pessoas vão para o Canadá para trabalhar. E existe até mesmo no Canadá um movimento separatista, né, da província de Quebec. Então essa região aqui é a região do Quebec, que tem a colonização francesa, que teve a colonização francesa, ele tem um movimento separatista. Aqui está a bandeira do Quebec, e eles fizeram já 2 plebiscitos perguntando se as pessoas queriam realmente a separação da província, né, formar um outro país com características mais próximas da França do que da Inglaterra, mas a maioria da população do Quebec votou por permanecer na Federação Canadense. Então, eles continuam como uma província
do Canadá, apesar de existir esse desejo de uma parte da população, que chega a quase a metade, mais ou menos, dos habitantes da província de Quebec. Então existe esse choque cultural entre as pessoas. A indústria e a agricultura do Canadá. O Canadá é um país extremamente industrializado, eles têm um parque industrial muito diversificado, né? Um parque industrial que produz muito petróleo. O Canadá tem um território muito rico em petróleo. Produzem também, eles são o maior produtor de celulose do mundo. Eles têm aqui a floresta das coníferas e através do reflorestamento eles conseguem produzir muito papel, muita celulose. É uma riqueza natural, é uma vocação natural da região deles, além de outras indústrias, né? Indústria automobilística, indústria aeroviária, enfim, o Canadá é uma superpotência mundial. Aqui vocês estão vendo também que o Canadá é uma potência no ramo da agricultura. Então essa faixa aqui, ó, essa região aqui mais ao sul do Canadá, ela é propícia para o cultivo do milho, propícia para o cultivo do trigo, cereais, né? Enfim, são produzidos nessas áreas mais ao sul. Vocês podem ver que o Canadá tem algumas regiões industriais também importantes, como a região industrial de Vancouver, Edmonton, Winnipeg, e ele tem muitas áreas de produção de recursos naturais, como chumbo, cobre, ferro, níquel, ouro, petróleo, urânio, são áreas de muita produtividade, porque o Canadá tem um território extremamente extenso, né? Quase 10 milhões de quilômetros quadrados. Então, ele nesse território extenso, ele consegue ter uma variedade de produtos, né, que ele consegue extrair da natureza, fazendo dele um país muito rico em sua natureza. E a economia do Canadá funciona mais ou menos como se fosse algo complementar dos Estados Unidos. Eles recebem muitos investimentos dos Estados Unidos para a extração desses materiais, e aí uma boa parte desses materiais é levado para os Estados Unidos, é comprado pelos Estados Unidos. Então vocês estão vendo aqui, ó, que no extremo norte do Canadá tem essa linha aqui, ó, a linha do permafrost, né, uma linha que o gelo permanece o ano todo. Então essa linha já é um pouco menos ocupada. O México. Então o México é um país lá da América do Norte que ele tem muitas semelhanças com o Brasil, com a América Latina. Tanto que ele é um país da América do Norte que entra, né, dentro do grupo dos países da América Latina. Lembrando vocês que a gente já viu que o México, no passado, ele perdeu metade do seu território, né, cerca de metade do seu território, para os Estados Unidos. Então toda essa região aqui onde hoje é os Estados Unidos, estado do Texas, Califórnia, Novo México, pertenciam ao México. E aí lá no século XIX, na guerra entre México e Estados Unidos, eles acabaram perdendo essa região. Aqui está a bandeirinha do México. E aí vocês estão vendo esse mapa com várias províncias mexicanas. Então o México é um país super populoso, 126 milhões de pessoas, e a maioria dessas pessoas, elas concentram-se nessa região planáltica aqui. Estão vendo aqui, ó, tem um mapinha do relevo do México e um mapinha da distribuição da população, né? Onde tem mais habitantes? Aqui nesse tom de azul mais escuro. Então essas áreas aqui onde tem o tom de azul mais escuro, quer dizer que as pessoas se concentram mais, que é a grande região metropolitana da cidade do México. Então nessa aqui na grande região metropolitana que vai da cidade do México até Guadalajara, se forma uma megalópole, né? uma junção de várias cidades médias e cidades gigantes. E por que as pessoas se concentram nessa área planáltica? É porque aqui está os solos mais férteis do país, as melhores condições para habitação, é uma área cortada por rios, e aí torna mais fácil com que as pessoas se fixem nessa região. Estão vendo que aqui nessa parte do México, aqui eles têm as maiores elevações do território mexicano. Essa parte aqui, ela é uma parte da formação das rochosas, então é um terreno um pouco mais elevado, o que já dificulta, estão vendo aqui, ó, dificulta um pouco mais a ocupação humana. Além de ter essas elevações maiores, aqui também existem áreas desérticas nessa região do México. E vocês sabem que onde tem desertos, fica mais difícil a ocupação humana. Então o México, apesar de ser um país super populoso, ele tem a sua população mal distribuída. O norte do país tem bem menos pessoas que essa região aqui, ó, central do território mexicano.
Os indicadores sociais do México, eles revelam grandes contrastes, né? O México é um país muito parecido com o Brasil em relação aos indicadores sociais. Ele convive com alta taxa de analfabetismo, né? Apesar de ser mais baixa que a do Brasil, tem muita gente no México que ainda não aprendeu a ler e escrever. Ele também tem a mortalidade infantil, né? Precisa melhorar um pouco nos indicadores de mortalidade infantil e mostra lentos avanços nas questões sociais. Por exemplo, lá em 2014, cerca de 53% da população mexicana encontrava-se abaixo da linha da pobreza. São os chamados miseráveis. Esses indicadores são muito parecidos com o que tínhamos lá em 1994. Quer dizer que os ricos no México continuam sendo ricos, enquanto que os pobres continuam sendo pobres no México. Existiu uma pouca mobilidade social dentro do México. E aqui tem uma pirâmide etária do México. Vocês podem ver que é uma pirâmide de país de terceiro mundo ainda, que tem aquela forma característica da pirâmide. Agora que a estrutura etária vem mudando, né? Em que as famílias reduziram de tamanho. Vocês têm uma ideia, lá nos anos de 1970, as mulheres tinham em média 6 filhos, né? Era a média de 6 filhos por casal. Hoje, a média de filhos lá do México caiu para em torno de 2 filhos por casal. Então, o que aconteceu com a pirâmide etária? Olha só, as crianças de 0 a 4 anos, de 5 a 9, ela vem diminuindo. Estão vendo que ela já está menor do que os indicadores das demais faixas etárias. Isso quer dizer que, num período de 30 a 40 anos, a população do México irá envelhecer. Por quê? Tem se aumentado a expectativa de vida e as famílias têm reduzido de tamanho, né? E aí o México, como ele não é um país tão bom assim de se viver, né, é um país com indicadores sociais e de desemprego parecidos com o do Brasil, as pessoas resolvem migrar. Então vocês estão vendo imagens aqui dos imigrantes mexicanos tentando atravessar para o lado dos Estados Unidos. E a gente já viu nas aulas passadas que os Estados Unidos construíram um muro para separar, né, para não deixar com que as pessoas passem de um lado para o outro livremente. O resultado é que essas pessoas são barradas na fronteira, jogam bombas de efeito moral, gás lacrimogênio e fazem com que as pessoas que conseguem atravessar a fronteira sejam presas e devolvidas para o território mexicano. Então, os fatores econômicos ainda fazem com que muitas pessoas queiram ir para os Estados Unidos, queiram tentar uma vida melhor nesse país, que é a superpotência da América. Existe essa tensão na fronteira. O México também é muito conhecido por seus aspectos culturais, né? Os mariachis, as áreas astecas dos antigos maias, né? Estão vendo que as cidades que eles construíram são áreas de visitação, né? Esse povo ainda até hoje contém sua genética dentro do povo mexicano, né? Que a maioria do povo mexicano foi uma cruz entre os espanhóis e os indígenas nativos. Eles têm uma culinária riquíssima, tanto que a culinária deles é espalhada pelo Brasil, ela é espalhada pelos países, né, da América, é uma culinária que tem fama mundial, a música mexicana é muito conhecida, enfim. Os aspectos culturais do México, eles transpassam as fronteiras mexicanas. O país é muito diverso, o país é muito rico culturalmente. E a economia do México? A economia do México é mais ou menos parecida com a do Brasil, também vem tendo em desempenho ruins nos últimos anos. Então olha só, economia no México nos últimos anos, lá de 2012 até 2016, teve épocas em que cresceu um pouquinho, né, chegando quase próximo a 2%, mas teve épocas também que houve uma depressão, né, houve queda no crescimento do seu PIB. Isso faz com que haja uma maior pressão social, né, faz com que haja desemprego, faz com que a criminalidade aumente. Por quê? Esses indicadores, eles estão ligados com os indicadores da economia. E a maioria da população do México, ela trabalha no setor de serviços, que é composto por médicos, advogados, professores, comerciantes, o pessoal da hotelaria, enfim, o pessoal que presta algum serviço para a sociedade. 62% das pessoas se dedicam à atividade de serviço, enquanto que 34% se dedicam à indústria. Então, a indústria ainda tem um peso forte dentro do território mexicano. E 4% se dedicam à agricultura. Então, olha só,
Para promover o desenvolvimento industrial do México, para atrair investimento estrangeiro, os mexicanos bolaram um sistema chamado de maquiladoras. Maquiladoras são áreas livres de impostos, né, áreas em que o capital internacional pode trazer suas empresas, instalar ali e montar seus produtos, e esses produtos terão uma taxação menor, parecida com a Zona Franca de Manaus que nós temos aqui no Brasil, onde as empresas estrangeiras elas pagam menos imposto apenas para montar seus produtos lá na Zona Franca de Manaus. E aí esses produtos podem entrar no mercado brasileiro como se fossem produtos nacionais. Então no México eles têm esse sistema também, nessa área aqui próxima à fronteira com os Estados Unidos, as chamadas maquiladoras. Por exemplo, se produz lá as placas, os microchips, lá no Sudeste Asiático, na Malásia, na China, na Índia, na Indonésia, naqueles países, e eles trazem para o México, e ali no México eles vão encaixar as peças e vão montar os computadores, e esses computadores entrarão no mercado mexicano, no mercado estadunidense, com menos impostos. Isso é bom para essas regiões porque acaba gerando algum emprego, então acaba desenvolvendo, né, fazendo com que essas pessoas tenham onde trabalhar. Assim funcionam as maquiladoras. Do mesmo jeito que nós temos a Zona Franca de Manaus aqui no Brasil, os mexicanos têm as maquiladoras nessa região fronteiriça com os Estados Unidos. E as atividades econômicas do México. Então a principal região industrial do México é essa aqui, ó, que fica na grande cidade do México, entre Guadalajara e a cidade do México. Então essas regiões industriais do México são muito importantes. Mas o México também tem muita produção de recursos naturais. Vendo toda essa área aqui, ó, que fica no Golfo do México, essa área aqui é uma área de grande produção de petróleo. Ela tem uma grande produção de petróleo, é muito importante para a produção de petróleo. E uma boa parte dessa produção ela é exportada. O México produz esse petróleo aqui e vende principalmente para os Estados Unidos. Lembrando que os Estados Unidos são o principal parceiro comercial do México. O México tem uma grande dependência econômica da economia norte-americana. E aí ele tem outros produtos extraídos da natureza, como chumbo, zinco, cobre, ferro, gás natural, manganês, a prata, que são produtos que o México tradicionalmente produz. Então essas são as atividades econômicas desenvolvidas em território mexicano. Além disso, né, o México tem uma grande potencialidade para extrair o petróleo do xisto. Então olha só, essas regiões aqui próximo ao Golfo do México, ela tem o depósito de rochas xistosas, que permite a exploração do petróleo, permite a exploração de gás, e tem outras áreas em estudo aqui na divisa com os Estados Unidos. Lembrando que os Estados Unidos eles se tornaram a maior potência mundial em produção de petróleo graças à exploração do xisto. Então o México tem um grande potencial nessas áreas, apesar de serem áreas, né, de exploração de combustíveis fósseis que são consideradas sujas, né, são consideradas muito sujas. Então o México é um país de contrastes. Lá no México você encontra pessoas super ricas e encontram super favelas como essas aqui. Aqui vocês estão vendo o exemplo de uma favela que foi revitalizada. As pessoas pintaram as casinhas todas coloridas lá da favela e deu esse aspecto bonito, esse aspecto legal aqui na paisagem. Mas no geral, o que a gente vê no México são grandes concentrações de favelas, como a gente tem aqui no Brasil, né? As grandes cidades brasileiras, as metrópoles brasileiras, elas têm a formação de favelas. No México não é diferente. Em função do êxodo rural acontecido no México, né, após a Segunda Guerra Mundial, quando o país se industrializou, as pessoas vieram para a cidade de qualquer maneira e construíram moradias, né, umas amontoadas nas outras. E foi o processo de favelização do México, que é concomitante com o processo de favelização do Brasil. Então, quando estava se formando as favelas aqui no Brasil, lá no México também. Pelo mesmo motivo, a industrialização, né, do país e a promoção do êxodo rural. Né? As pessoas deixaram o campo, abandonaram o campo e vieram se amontoar nas cidades. Então essas foram algumas características do México e do Canadá, da nossa aula de hoje. Eu fico por aqui e até a próxima.